R$ 3.000 vendendo opções. Essa meta ela é alcançável ou é lorota desse pessoal aí? Nesse vídeo eu vou fazer as contas com você e compartilhar alguns estudos de caso. E aí você vai ver para qual capital faz sentido buscar esses R$ 3.000, as estratégias mais adequadas e quais os riscos você precisa considerar. Então, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora. Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos Traders Raiz. E eu vou compartilhar com você o caminho que eu acho mais sensato para quem está começando no mercado de opções. Ou mesmo quem já começou, mas ainda está se sentindo um pouco perdido. Que é você aprender o básico sobre as opções, evoluir nesse mercado e aí sim estabelecer metas possíveis para o seu capital, para o seu nível de experiência. E nesse vídeo, claro, eu vou exemplificar R$ 3.000 por mês vendendo opções. Mas olha só, muita gente começa no mercado de opções achando que é um caixa eletrônico, não é verdade? Ah, Filipão, vou só vender aqui essa put da Petrobras, o dinheiro cai no dia seguinte ali, maravilha, vou pra praia. Especialmente se você pensa assim, presta bastante atenção. Porque quem começa 100% focado no prêmio, acaba começando pelo lado errado. Quando você só olha o quanto você pode ganhar, você despreza risco, você despreza melhor momento para entrar na operação, e o prêmio ele tem que ser pensado como uma consequência de decisões bem tomadas. Decisões essas que vamos cobrir aqui ao longo desse vídeo. E o caminho sensato é o contrário disso. Primeiro é importante você entender sobre sizing, como é que é o tamanho da sua posição, o capital, disponibilidades. Depois você se aprofunda nas estratégias de opções mais adequadas, que te dão maior previsibilidade, que são as vendas de opções. Aí sim a gente discute metas, né? A gente tem detalhes do que é possível fazer de acordo com o capital e experiência. E aí sim você usa as opções como uma ferramenta de geração de renda recorrente. E as 4 fases que eu vou compartilhar com você já é fruto de experiência no mercado, 12 anos investindo e mais de 2.000 mentorados. Então, eu não estou tirando isso aqui do teto, é por experiência acumulada no mercado. Mas uma coisa é certa, se você quer colher os frutos, primeiro você tem que focar em plantar a sua árvore. Isso vale para uma fazenda, isso vale para uma empresa, isso vale para a bolsa também. O seu patrimônio, o seu capital é a árvore que você tem ali no seu terreno, né? Os rendimentos são os frutos, rendimentos esses que podem ser os dividendos, podem ser os prêmios das opções. Então, o que você quer é o fruto, mas você não pode desprezar o patrimônio. Quanto maior, mais forte, mais capaz essa árvore for, mais frutos ela vai gerar. Mas daqui a pouquinho vamos falar de um engano, que muita gente começa com uma grande árvore, não sabe operar direito e acaba tendo revés. Então vamos com calma aqui. Você tem que cuidar da árvore que você tem que buscar também plantar novas árvores e não se apegar em comer todos os primeiros frutos ali sem replantar nada, né? Esse é um erro que muita gente comete. Consegue ali os primeiros ganhos em opções, por exemplo, e já esquece ali que você tem um patrimônio para lidar. Não cometa esse erro no começo. Porque se você não replantar, né, ou reinvestir, o crescimento pode ficar comprometido. E na bolsa existem várias formas de você colher esses frutos, né, os rendimentos dos nossos investimentos. Seja através da valorização das ações, então você tem cotações da Vale, da Petrobras, do Itaú, e você ao longo do tempo sua cotação vai subindo. Se a empresa ela lucra ao longo do tempo, a tendência é que a valorização acompanhe. Os dividendos também são a renda passiva, né, o quanto que você como acionista dessas empresas recebe como uma bonificação, como um provento. Então tem os dividendos, juros sobre capital próprio, as próprias bonificações das empresas. Uma terceira avenida é o prêmio recebido das opções. Então, além de você ter a valorização e você receber os dividendos, você tem essa terceira camada possível de renda. Outra possibilidade também é ganho de capital. Você pode muito bem fazer alguma estrutura de volatilidade, por exemplo, em opções, ou mesmo direcional, você buscando ali um trade a favor da tendência. Então, tem essas 4 possibilidades na bolsa de você extrair frutos. E o erro é você focar em só uma delas, né? Temos 4 possibilidades. Se você só foca em uma, por exemplo, tem gente que está aí buscando ganhar dinheiro rápido, aí só vai olhar o quê? Ganho de capital em operações. Quer fazer ali um day trade, quer ali fazer uma operação mais arriscada, arrojada ali no curto prazo, tem gente com pressa. Esse perfil geralmente não dura tanto assim na bolsa, né? Porque ele fica comprando, vendendo demais, né? Além do que deveria. Aí não deixa a sua
árvore crescer, fica toda hora cortando fruto, cortando a árvore, talvez não dê certo. Do outro lado está o investidor passivo, que só compra ali a ação para receber dividendos, por exemplo, para longuíssimo prazo, não faz movimento nenhum e fica à mercê do mercado. Se o mercado subir, beleza, se cair, ruim. Então, nem vender as ações vende, né? Um critério para poder sair antes. E haja paciência, né? Porque 20, 30 anos esperando para sabe, sei lá, o que vai acontecer com o seu investimento. Longo prazo é importante, dividendos são importantes, mas eu acredito num caminho do meio. O Peter Lynch, por exemplo, ele sabia quando entrar e quando sair. Ele não comprava e deixava para infinito, não, cara. Ele comprava para vender quando a ação tivesse valorizada, né? Warren Buffett também, né? Sabia muito bem o preço de entrar em suas ações, fazia seu valuation raiz lá e sabia quando vender também. Sabia também ser pago para esperar, que é uma das estratégias de opções, venda de put, que vamos falar ao longo desse vídeo. Então, essa mentalidade de deixar tudo para longo prazo ou querer pegar tudo no curto prazo, eu entendo que não seja o caminho correto. Porque nesse tempo de espera, muitas oportunidades acabam sendo ignoradas. E é aí que as opções entram como uma ferramenta muito interessante. Não como uma aposta, não como mentalidade de renda fixa, né? Achando que não tem risco e vai sempre cair aquele valor, também não é a mentalidade correta, mas como uma ferramenta que pode te ajudar a extrair mais renda do seu patrimônio que está se consolidando. Ações, dividendos e prêmios das opções. Isso que é o patrimônio trabalhando. Vamos agora então às 4 fases de evolução do trader de opções. E é exatamente aqui que a gente separa quem opera através de um método de quem fica aí improvisando na bolsa. Porque método exige um caminho a ser seguido, né? Não é você tentando tudo de forma aleatória assistindo vídeo do YouTube. Na primeira fase, todo trader começa na fundação, que é corretora, plataforma, primeiro racional ali de acúmulo de investimento, né? A segunda fase, estratégias, é aí que o trader de opções ele entra em detalhes sobre quais são as formas, né, de estar operando opções, que estratégias eu devo focar. Muita gente só foca em estratégia, mas estratégia é um dos elementos. Se você não está com tudo arrumado, você não vai encontrar a estratégia santo grau, beleza? Terceira fase, manejo e ajustes, né? Porque nem toda operação vai 100% bem como a gente imagina. Então é importante reservar conhecimento e capital para poder estar ajustando as posições e levando até melhores preços médios aí para casa. Se você não sabe, nas vendas de opções você consegue diminuir seu preço médio, o que é bom se você carrega para longo prazo. E a quarta fase, liberdade financeira, quando o mercado paga as suas contas pessoais. E essa fase, quando o trader de opções alcança, então ele se mantém para o resto da vida. Sempre há cautela, sempre há decisões a serem feitas. Não é um negócio que vai se aposentar na praia para sempre. Se alguém te vendeu essa ilusão, não é bem por aí. A evolução é gradual, não tem carteirada no mercado. Porra, eu tô cansado de ver isso, sabe? Gente, tô chegando com 1 milhão, tô querendo já tirar tanto, 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 achando que é um caixa eletrônico, tem capital, mas sem conhecimento, sem você entender que é uma evolução a ser seguida como trader de opções, o caminho pode ficar meio turvo. Fase 1, fundação. É aqui que o investidor ele estrutura a sua conta na corretora, né? Ele começa a entender o básico ali de opções. Ou o cara já tem conta numa corretora, mas ela não é boa em opções. Nem toda corretora é boa em opções, porque exige-se ali um cálculo de risco, que o sistema das corretoras piores não é tão bom, então eles acabam não oferecendo isso como vantagem, né? Então, ó, BTG, Necton, Semi, Capital, XP são as 4 melhores corretoras. Não tenho rabo preso com nenhuma. Então, assim, pesquisa sobre elas aí. Não é muito diferente uma da outra, né? Não é água para o vinho, mas dentre elas ali tem facilidades como taxa zero nas corretoras. Agora, para operar opções, tem uma corretagem pequena. Se você está vendo corretagem zero em opções, pode ver que a corretora é ruim. Existe essa correlação. Mas na fundação, o trader de opções ou o investidor, ele começa a pensar num acúmulo, né? Ele está começando agora ou ele já tem ali uns 30, 40 mil ali guardados, então ele já quer entender como é que ele consegue buscar mais renda com capital que ele tem ali investido, ele já tem pelo menos uma lógica de aporte, já consegue colocar algum dinheirinho ali por mês numa ação. Mas essa pergunta, quanto é que eu consigo gerar renda com a minha carteira, sendo que você está começando agora, está na fase 1, eu acho que essa talvez não seja a pergunta certa para essa fase, né? Você que está buscando agora conhecimento, abrir conta numa boa corretora, entendendo o básico das opções, porque, cara, muita gente entra cética, eu entendo isso, né? Vem talvez de um day trade, ou investe para longo prazo e acha que opções é um negócio meio perigoso. Tem riscos, claro, né? Nada é sem riscos na vida. Porém, nas próximas fases, vamos falar de estratégias e possibilidades que dão maior visibilidade, né, do que você pode alcançar. Não é uma coisa assim tirada do teto, né? Definitivamente as opções, elas te dão maior possibilidade de ter consistência, né? Eu vejo os operadores de opções tendo mais resultado, ficando mais tempo no mercado, do que o cara que entra e sai
sai toda hora. Então, na fase 1, foque nisso, conhecimento no começo. Muitos traders evoluem para a segunda fase. E olha, não queira pular etapas, tá? Cada fase exige ali, né, um upgrade necessário para que você chegue nela, né? Mas nessa fase, né, o trader já entende o básico de opções. Já sabe o que é uma call, o que é uma put, um vencimento, strike. Já sabe olhar para sua carteira e falar, poxa, eu consigo montar essa estratégia, né? Ele está buscando outras estratégias e ele acha que ele vai encontrar aquela estratégia, o santo graal, que vai sempre dar bom, né? Eu passei por essa fase, né? Por isso que eu tô falando. Igual o mito de Fausto, né? Do Goethe, né? Não caia no mito do Fausto, né? Que queria conhecimento cada vez maior, ele achou que quanto mais conhecimento ele tivesse, mais ele ia ter fartura e coisas boas na vida, fez até um pacto lá com um demônio, né? Então, no final das contas, não caia nessa lorota de que você tem que cada vez aprender mais estratégias. E é aí que eu vejo muito trader de opções falhar. Foca no começo em fazer o arroz com feijão bem feito, entender como é que você vende uma call, se você tem suas ações, ou vende uma put. Se você ainda não gera prêmio com uma dessas estratégias, né? Então pode ser que não faça sentido você avançar para cada vez mais estratégias, mais estratégias. Essa é uma busca que pode não ser saciada. Por exemplo, se você tem ações, né, investidas, por exemplo, Itaú, você pode iniciar em opções fazendo venda de call coberta. É a estratégia mais segura que se tem. Você aceita vender as suas ações num preço pactuado, que é o preço do exercício, né? No vencimento. Geralmente as opções têm o quê? Um mês de vencimento, a grosso modo, né? Você escolhe o vencimento que você quer. E os vencimentos geralmente acontecem na terceira sexta-feira do mês. Tem lá, tudo certo. Você não tem que decorar isso, não. Tem lá na nossa plataforma, ou na plataforma no Profit. Tem tudo quanto é lugar, a grade de opções, né? Mas você vendendo o call, você adianta esse recurso, que é o prêmio das opções. Você vende essa call. Você tem a ação e vende essa call. Começando por essa estratégia, né? Nessa segunda fase, já é algo bem bacana, né? Outra possibilidade é venda de put, né? Warren Buffett, ser pago para esperar. Aceito comprar certa ação, considero que ela tem desconto e ainda quero mais desconto, quero prêmio também. Então, assim, a venda de put já tem essa beleza. Quando você pensa no seguinte, bom, compraria essa ação nesse preço. Então, por que não vender uma put e já colocar esse capital no bolso para trabalhar, né? Esse prêmio, né? Seja na call que a gente falou ou na put. Então, dominando essas primeiras estratégias aí, né? Ou pelo menos seguindo um método que consiga fazer você desbravar e entender a fundo essas estratégias iniciais, é melhor que você ficar pulando de galho em galho, estratégia para danar, sem você dominar o básico primeiro. Pô. Terceira fase, manejo e ajustes. Falamos das estratégias iniciais, para você não se deixar levar aí por estratégias infinitas. E manejo e ajuste é importantíssimo. Sabe por quê? Mesmo você fazendo estratégias mais iniciais em opções, anota aí, né? Venda de put, por exemplo. Cara, você pode muito bem manejar a sua operação, né? Igual recentemente, abri uma operação em Sanepar, vendi uma put, e aí começou a cair, caiu uns 2%, 3%, já comecei vendendo uma call ali logo no mesmo strike, né? Criei, então, um straddle vendido. Então, a evolução das estratégia vai muito de acordo com a sua criatividade. Você não precisa necessariamente se ater a um nome. Ah, é um strangle, é um straddle, é um Rachel. Não, você consegue lidar com a sua posição conforme o tempo for passando. Igual num jogo de xadrez, né? Não é caça-níquel, é jogo de xadrez opções. Cada dia que passa, você pode fazer um manejo, você pode fazer um ajuste de forma que você vá otimizando o que você ganha. Na fase 3, você está buscando consistência, né? Acertar mais. Quando acertar, ter maior possibilidade de ganhar dinheiro, né? Você já sabe que você vai vender R$ 3.000 ali em opções, bota o dinheiro no bolso no dia seguinte, vai para a praia. Não, você já não aceita isso daí. Você sabe que você está vendendo R$ 3.000 em obrigações. É importante você pensar quanto você precisa de capital, que vamos falar agorinha, tá? E também, caso aconteça algo negativo, como manejar essa operação. Então, dominando o manejo, você já entra com mais confiança, né? Não com mais capital, você sabe, inclusive, dosar a quantidade, né? Mas você entra com confiança, você sabe o que fazer, né? Por exemplo, para essa meta que a gente está falando, o que seria razoável de capital, já que a gente falou nisso? Então, olha só, no nosso sistema a gente consegue planejar as nossas operações de opções antes de fazê-las, né? Então, nesse caso aqui, do planejador de venda de opções, a gente começa pela meta. Por isso que é importante estar falando primeiro
as fases que a gente estava falando, fase 1, fase 2. Na fase 3, você já pode se dar ao luxo de estar planejando a sua meta, né? Então, para aquela meta que a gente falou de R$ 3.000 por mês com opções, o que seria razoável em termos de capital, em termos de primeiras estratégias? Inicialmente, vamos aqui, ó, estabelecer a nossa meta, né? R$ 3.000 no horizonte ali de mês, né? Então, mensal, perfeito? Então, olha só, eu vou estar buscando venda de call coberta. Vamos imaginar que você já tem as ações, tá bom? E você quer estar buscando ali maiores horizontes ali para sua carteira, né? Para as ações que você já tem, né? Então, eu vou selecionar aqui o ativo, né? Cujas ações eu aceito vender no vencimento. E se não acontecer esse exercício, então eu consigo estar colocando esse dinheiro no bolso sem contrapartida. Ou seja, a opção ela expira fora do dinheiro se a ação estiver abaixo do strike ali da nossa call, né? Mas vamos entrar em detalhes aqui agora do quanto de capital que é necessário. Vou deixar aqui na Petrobras, né? Que é o ativo mais negociado. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, de venda. É basicamente a minha visão aqui sobre simulações de venda de opções, tá bom? Então, para esse objetivo de R$ 3.000, tem aqui para Petrobras, se você observar, essa call aqui de Petrobras no strike 41,61, que você pode mudar o strike, que é o preço de exercício, aceito vender as minhas ações da Petrobras pelo valor de 41,61, que é mais ou menos o valor que está agora a Petrobras, a 41,53, perfeito? Então, tá, eu aceito vender nesse preço. Para isso, quero adiantar um prêmio. Então, porque, pô, se ela subir para caramba, vou deixar de ganhar essa alta dela. Não, é estratégia sem risco, né? Risco de não ganhar também, né? Existe, né? Mas o risco de perder, se você vai ficar na ação, não há esse risco, né? Então é o seguinte, 41,61, esse aí seria o quanto que eu conseguiria estar extraindo ali na Petrobras, né? Eu clico aqui, isso me dá um retorno esperado ali de 2,89% desse prêmio no horizonte de 15 dias úteis, né? Então pensa aí, cara, a Selic está pagando quanto? E aí você consegue ver possibilidade de você estar rentabilizando através do prêmio, às vezes é uma ação que você tem ali, que você não tem grandes pretensões, está ali só para receber dividendo, quem sabe, você acha que ela não tem muito para onde ir, né? Não estou falando que Petrobras não vai sair do lugar, não é isso, entendeu? Mas é que é uma possibilidade. Então, esse prêmio você consegue para essa quantidade de ações aqui, ó, 2.500 ações da Petrobras, né? Petrobras está a R$ 41, então o investimento em ações que é necessário para você estar gerando isso, que não é em um mês, né? Então, é em 15 dias, né? Vamos dar uma reduzida aqui para a gente ver a quantidade certinha, né? Então, 103 é o que se precisa no horizonte de 15 dias úteis, né? Um mês tem 21 a 22 dias úteis, então vamos tirar ali uma quantidadezinha, né? Então, 15 divididos por 21, né? Esse fator 0,71, a grosso modo, mas para a gente ter uma noção aqui. Então, esse seria o valor necessário, né? 73K, para você estar gerando prêmios equivalentes a R$ 3.000 no horizonte aproximado de um mês, né? Então, são aproximações, são cálculos, né? Feitos com base nessa call aqui de Petrobras, um exemplo, né? Do quanto que você consegue estar extraindo de prêmio estimado. Lembrando que o ideal é que você não faça tudo num ativo só. Se você tem uma carteira, eu tenho Itaú, tenho Petrobras, tenho Magalu, não, Magalu não sei, né? Mas você tem que estar buscando fazer essa estratégia de acordo com as ações que você tem. Estou dando um exemplo aqui em Petro, né? E o quanto que se consegue estar fazendo de operações como a venda de call coberta, que foi exemplificada. Na fase 4 é liberdade, né? Nesse momento em que o trader de opções ele olha para sua carteira, olha para suas possibilidades, para o seu conhecimento e fala: poxa, eu estou conseguindo extrair prêmios equivalentes a minhas despesas mensais. Não só os prêmios, mas os dividendos que eu recebo dessas ações, a valorização delas. Então, ter liberdade financeira é você ter um patrimônio robusto. E o patrimônio robusto não significa que seja gigantesco o seu patrimônio, mas que você tenha a capacidade de entender ele, otimizar ele. E que você não esteja em operações que fragilizem a sua conta. Você tem uma carteira diversificada também, que não é um ativo só, né? Que caso esse ativo, essa ação caia, você pode ter problema nas suas operações, diversificar o mínimo ali de 4, 5 ativos, 5 ações diferentes, é interessante, né? E você também, nessa fase 4, você não depende de um trade para você pagar suas contas, entendeu? Você consegue adiantar aquele recurso, mas paralelo a essa operação que você faz, você tem outras avenidas possíveis de renda. Então, nessa fase, você pelo menos empata
empata ali o que você tem de despesas mensais com a renda oriunda da bolsa, através da valorização dos ativos, ganho de capital, dividendos, o prêmio das opções, que foi o foco aqui desse vídeo. Por isso que é importante o que a gente falou lá no começo, né? Você tem que estar buscando no começo replantar, né? Reinvestir, para que seu patrimônio ele ganhe uma dimensão, e no momento que você estabelecer uma meta, você precisa de menos esforço. Aí você não precisa forçar a barra no mercado, se alavancar, tem que estar evitando esse tipo de situação. As opções não são um atalho para o seu patrimônio, mas elas são uma boa possibilidade para potencializar a renda que você recebe. Então, o caminho sensato do trader de opções é que cada real que ele preserva e ele investe é uma semente que ele planta. E através das vendas de opções, você consegue estar potencializando essa criação de frutos que se tem. Então, respondendo a pergunta lá do começo, né? R$ 3.000 por mês vendendo opções é possível? Sim, é possível. Não sem antes você pensar como investidor e buscar entender em que fase você está. Se você está na fase 1, se você está construindo a sua fundação, se você está na fase 2, entendendo sobre a estratégia, sobre as opções, colocando em prática. Se você está na fase 3, né, de você manejar suas estruturas, de você buscar mais consistência, ou se você está na fase 4, que você já está desfrutando dos frutos do seu investimento. E você? Coloca aí nos comentários em que fase do trade de opções você está. Você está na fase 1, você está na fase 2, na 3 ou já está na 4? Bota nos comentários aí que eu quero ver o que o pessoal está pensando sobre opções. Aqui foi Felipe Figueira, boa evolução para você. Conta com a gente para poder chegar lá, beleza? Grande abraço, valeu!